Imagine viver em um mundo onde seus pensamentos, sem qualquer intermediário, determinam o tamanho do seu império. Cada ideia, cada crença silenciosa dentro de você, constrói ou destrói castelos invisíveis que cedo ou tarde se tornam visíveis para todos. Este poder não é teórico nem uma metáfora poética. É real e atua todos os dias na sua vida, quer você esteja consciente disso ou não. Cada pensamento que você alimenta está, neste exato momento, dando forma ao seu futuro, palpável. Criar ou destruir não é mais uma questão externa, mas um reflexo interno, direto, da qualidade e da direção dos seus pensamentos. Agora, permita-se mergulhar ainda mais fundo. E se esse mundo que transforma pensamento em realidade não estivesse distante? E se ele já fosse exatamente o mundo que você habita agora, neste exato momento? A diferença entre quem constrói e quem se sente perdido está no grau de consciência sobre esse poder. A maioria caminha pela vida sem perceber que já é de fato o soberano de um reino invisível. Só que, por desconhecimento ou negligência, governa mal. Quem não entende que já está moldando o próprio destino a cada instante, se torna escravo das circunstâncias. A consciência de que você já vive nesse mundo é o primeiro passo para começar a governá-lo com intenção e maestria. A realidade é que a maioria das pessoas não cria a própria vida, apenas reage a ela. São moldadas pelas notícias, pelos medos coletivos, pelos pensamentos pequenos que absorvem do ambiente sem qualquer filtro. Sem perceber, vão encolhendo seus sonhos para caber dentro da mediocridade alheia. Adaptam-se, sobrevivem, buscam segurança no conhecido, mas deixam de construir algo verdadeiramente grandioso. Esse comportamento automático de absorver o que o mundo oferece sem questionar é o que mantém multidões presas a padrões limitantes. Para criar algo extraordinário, é necessário romper com essa influência invisível e se tornar, deliberadamente, o arquiteto dos próprios pensamentos. Reagir é fácil, criar é raro. A maioria das pessoas vive num modo automático, respondendo aos estímulos externos, apenas tentando sobreviver ao que acontece ao redor. Mas criar exige um outro tipo de energia, uma intenção consciente que não nasce da casualidade, mas da decisão firme de pensar de forma diferente. Criar significa se tornar a origem, e não a consequência. Significa parar de esperar circunstâncias ideais para agir e começar a moldar as circunstâncias a partir da sua própria visão. É sair da posição de vítima e assumir a responsabilidade integral por tudo o que se é e tudo o que se constrói. Criar é uma atitude de ousadia silenciosa, reservada para aqueles que têm coragem de pensar além do óbvio. Pensar como um milionário antes de qualquer evidência externa é a verdadeira chave para a construção de algo grandioso. Não se trata de esperar que as condições ideais se alinhem para então começar. Pensar como um milionário é, antes de mais nada, adotar uma mentalidade interna de abundância e possibilidade, mesmo quando ainda não há sinais visíveis de sucesso no mundo exterior. É acreditar que sua mente é capaz de desenhar o que ainda não existe e agir como se aquilo já fosse real. Essa mentalidade não nasce do acaso, nem de circunstâncias favoráveis, mas da decisão consciente de internalizar uma visão de grandeza e fazer dela sua realidade cotidiana. Isso é o que separa os que têm sucesso daqueles que continuam esperando. Pensar como um milionário não é sobre ostentação ou simplesmente recitar afirmações vazias na frente do espelho. Não é sobre vestir roupas caras ou ter um status visível. Pensar como um milionário é, na verdade, adotar uma nova identidade interna. É entender que a verdadeira riqueza começa dentro da mente, na convicção silenciosa de que você é capaz de criar algo grande, independentemente do que o mundo externo veja. Isso exige uma mudança profunda no seu centro de gravidade. Não se trata de simplesmente imaginar algo grande, mas de se tornar, de fato, alguém capaz de realizar aquilo. É uma transformação que vai além do superficial, que se enraiza na confiança interna e na certeza de que a sua mente é um campo fértil para a grandeza. Para adotar essa mentalidade milionária,
É preciso blindar sua mente contra as forças que tentam miná-la. A dúvida, a mediocridade, o medo, todas essas emoções são inimigas silenciosas que se infiltram quando você permite que a mente vacile. A mediocridade não é uma opção. Ela é uma ameaça. E a dúvida não tem espaço, porque a mentalidade de grandeza não se rende a ela. Se você realmente deseja alcançar algo grandioso, terá que transformar sua mente em uma fortaleza. Cada pensamento negativo, cada impulso de autossabotagem, deve ser combatido e substituído por imagens mentais de sucesso, confiança e vitória. Esse processo não é fácil, mas é necessário. As pessoas de sucesso sabem disso, e por isso, agem com uma disciplina implacável diante das distrações da mente. A transformação começa de dentro para fora, e a base dessa transformação é a autopercepção. Como você se enxerga, é a raiz de tudo o que você será capaz de criar. Se você se vê como alguém limitado, como alguém que está sempre lutando para sobreviver, essa será a realidade que você perpetuará, não importa o quanto você se esforce externamente. O primeiro passo para criar uma vida de grandeza é mudar radicalmente como você se vê, especialmente nos momentos mais desafiadores, quando a inspiração parece escassa. Mudar a sua autopercepção significa reprogramar a forma como você se vê no mundo e, consequentemente, a forma como o mundo reage a você. A verdadeira criação começa com a crença interna de que você é capaz de alcançar algo grandioso. Adotar uma mentalidade milionária não é um processo romântico ou de inspiração momentânea. É uma luta diária contra os velhos padrões mentais que muitas vezes estão profundamente enraizados em você. Pensamentos limitantes, dúvidas e medos são como invasores em um castelo, e sua missão é expulsá-los de maneira implacável. A transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige uma prática constante de substituição de pensamentos pequenos por pensamentos de grandeza. Toda vez que surgir uma dúvida, um medo ou uma autossabotagem, você precisa agir como um sentinela vigilante, neutralizando essas invasões com imagens mentais de confiança, vitória e crescimento. Esse treino mental, como qualquer outro, será desconfortável no início. Mas é justamente nesse desconforto que você se distingue daqueles que continuam na zona de conforto. Pensar como um milionário não é um ato de sonhar acordado. Não se trata de desejar algo grandioso sem ação. É, na verdade, um processo de treino mental constante. Assim como você treina um músculo para torná-lo mais forte, você deve treinar sua mente para pensar com certeza, decidir com confiança e agir sem hesitação. No início, esse processo será desconfortável. Sua mente resistirá, tentando retornar aos padrões antigos de dúvida e insegurança. Mas é exatamente nesse momento de resistência que você se diferencia da maioria. Persistir. Continuar agindo com foco e intenção, mesmo quando a mente tenta sabotar, é o que vai moldar sua mentalidade milionária. Esse é o verdadeiro caminho. Um treino diário que fortalece sua confiança e capacidade de criar a realidade que você deseja. O foco obsessivo em visão e propósito é o que guia os milionários em sua jornada. Nenhuma pessoa de sucesso constrói riqueza de forma aleatória, vagando sem direção. Todos, sem exceção, têm uma visão clara e definida que se torna como oxigênio para suas vidas. Essa visão não é uma mera ideia abstrata. É algo vívido, quase palpável, que influencia cada uma de suas decisões todos os dias. Eles não se permitem ser desviados por distrações cotidianas, porque sua visão é o farol que os guia. Para seguir o mesmo caminho, você deve se perguntar: qual é a visão que está governando a minha mente? Se não houver uma visão clara e forte, você será como um barco à deriva, sem rumo, sem capacidade de construir algo duradouro. Para criar algo grandioso, você precisa ter uma visão que seja mais poderosa do que qualquer distração externa. Pensar de forma estratégica significa compreender a relação entre causa e efeito em cada decisão que você toma. Os milionários não apenas sonham. Eles projetam com clareza e agem como se o que estão criando já estivesse se manifestando
mesmo que invisível aos olhos do mundo. Cada pensamento, cada ação deve ser medida pela pergunta: isso me aproxima ou me afasta do meu propósito maior? Não há espaço para dúvidas ou hesitação. Tudo deve estar alinhado com a visão que você carrega dentro de si, com a certeza de que está criando a vida que deseja a cada momento. Ter uma visão clara e agir em função dela, com a certeza de que cada passo é uma construção do império que você está erguendo, é o verdadeiro caminho para a grandeza. Imagine viver em um mundo onde seus pensamentos têm o poder de moldar diretamente a sua realidade, criando ou destruindo o que está ao seu redor. Cada pensamento, cada crença silenciosa, constrói ou destrói castelos invisíveis que eventualmente se tornam visíveis. A realidade externa que você vive é um reflexo da qualidade dos seus pensamentos internos, e você já está criando sua realidade todos os dias, mesmo que não perceba. A maioria das pessoas, no entanto, é moldada pelo ambiente, pelas notícias e pelos medos coletivos, sem se dar conta de que está limitada por essas influências. Para criar algo grandioso, é necessário romper com essa influência externa e assumir a responsabilidade de ser o arquiteto do próprio destino. Reagir à vida é algo automático, mas criar exige uma intenção consciente, enquanto a maioria apenas reage, criando uma vida de adaptação e sobrevivência. Aqueles que escolhem criar ativamente a sua realidade fazem isso por meio de uma mentalidade decidida e estratégica. Pensar como um milionário não significa aguardar por evidências externas, mas sim adotar uma